Solicito da senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente Fernando Bandeira. Presente. Vereador Alain. Vereador André. Presente. Vereadora Carla presente. Vereador Carlos. Vereador Darcy. Presente. Vereador Divino. Presente. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador João Paulo. Presente. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Osvaldo. Presente. Vereador Pedro Américo. E vereador Santos José. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 50ª sessão ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. E sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaiense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 49ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 30ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada no dia 22 de agosto de 2019, nessa cidade de Conselheiro Lafaiete, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente Fernando Bandeira, às 19h30, na Sala das Sessões, com a presença de 12 vereadores, estando ausente a vereadora Carla Sassi. O vereador-presidente declarou aberta a sessão. No expediente, convites do Tribunal de Contas e do Cartório Eleitoral. Correspondência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da CEMIG. Indicações 121 e 122. Requerimento 148 e 149. Moção 24. Comunicado 72 de 2019, informando aos membros da Comissão de Legislação e Justiça que o projeto de lei complementar 07E e o projeto de lei número 33E de 2019 já se encontram à disposição da comissão e o prazo regimental é de 15 dias. Esteve presente na sessão o senhor José Silvestre Machado, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Paulo VI, com o objetivo de prestar uma homenagem aos vereadores, pelo constante apoio nos trabalhos desenvolvidos pela associação. Palavra franca fizeram uso os vereadores Carlos Nem, José Lúcio, Santos José e Fernando Bandeira. Ordem do dia, aprovados em primeira e única discussão e votação, os requerimentos 144 e 145 de 2019. Aprovados em primeira discussão e votação, o projeto de lei 29 e suas emendas 1, 2 e 3. Aprovados em segunda discussão e votação, os projetos de lei 26 e 30 de 2019, rejeitado em primeira e única discussão e votação, o veto parcial ao projeto de lei complementar 14E de 2018, com 11 votos contrários dos vereadores Alain, André, Carlos, Darcy, Divino, Chico Paulo, João Paulo, José Lúcio, Osvaldo, Pedro Américo e Santos José. Concedido vistos ao vereador João Paulo, ao veto parcial, ao projeto de lei 25E de 2019. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para próximo dia 27 de agosto, às 19h30. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, aprovada a ata, seguem-se as assinaturas.
Passaremos ao expediente. Convite. É com prazer que convidamos Vossa Senhoria para participar de reunião referente à condução do Seminário Pró-Juventude, oriundo do Fórum Intermunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma parceria entre a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Conselheiro Lafayette e a Arquidiocese de Mariana, a realizar-se no dia 4 de setembro de 2019, de 13 às 15 horas, na sala 117, comissionário do Fórum Assis Andrade. Sua presença será de grande importância para o desenvolvimento dessa ação em prol da infância e da juventude do nosso país. José Aloysio Neves Silva, juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude. Comunicação externa da Copasa. Prezado senhor presidente, a Copasa, Distrito Regional de Conselheiro Lafayette, tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar do seminário para esclarecimentos sobre o sistema de esgotamento sanitário e estação de tratamento de esgoto dos bairros Rancho Novo e Alto da Varginha, a realizar-se no dia 4 de setembro de 2019, às 19h30, na Escola Municipal Padre José Lobo da Silveira, localizada no bairro Rancho Novo. Alexandre Roberto, gerente do Distrito Regional, Conselheiro Lafayette. Da Escola Municipal José Castelões de Menezes, a Câmara Municipal, dando sequência à proposta do ano anterior, que visa homenagear os patrimônios sociais, culturais e econômicos do município, destacamos a importância do frigorífico Silva, enquanto patrimônio para o bairro JK, saudando com apresentações dos alunos nas festividades do Dia da Independência, a ser realizado no dia 6 de setembro na nossa escola, às 8 horas. Convidamos para essa homenagem, que é tão importante para a comunidade escolar. Atenciosamente, Maria de Fátima Lisboa, diretora. É igual? Convite. É com prazer que convidamos Vossa Senhoria para participar do primeiro seminário Pró-Juventude da Comarca de Conselheiro Lafayette, com o tema Prevenção do Uso de Drogas e Contágio de DSTs e Promoção da Paz no Ambiente Escolar, a realizar-se no dia 11 de setembro, de 13 às 16h30, no Teatro da FDCL. Atenciosamente, José Aloysio Neves da Silva, juiz de Direito da Vara de Infância e Juventude. Moção número 25 de 2019, de autoria de todos os vereadores, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do disposto do artigo 197 do Regimento Interno desta Casa, a presente moção de aplauso ao delegado Daniel Gomes, aos investigadores Camilo Cristiano Moreira Souza, Paulo Henrique Silveira Ribeiro da Rocha, Darcy Tavares Júnior, Mário Campos Barreto, Renato Nazareno da Silva, as escrivãs Virgínia Tami Vieira Cubo e Jaqueline Franco Silva, pelo trabalho desenvolvido com competência e dedicação dispensada diariamente à instituição e à sociedade. Indicação 124 de 2019, necessidade de colocar faixa de pedestre na rua Frederico Ozanam, esquina com a rua Alfa, no bairro Santa Cruz, de autoria do vereador Darcy. Indicação 125, também de autoria do vereador Darcy, necessidade de colocar uma faixa de pare na rua Hermínio Rodrigues Pereira, esquina com a rua Rogério Retório, no bairro Santa Terezinha. Requerimento 151, de autoria do vereador Pedro Américo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado requer ouvida a casa que Vossa Excelência encaminhe expediente ao procurador municipal, solicitando que informe se foram concluídos os levantamentos para a confecção do memorial descritivo necessário para instituir o projeto de alteração da Lei Municipal 2533, de 85, que trata da doação do município de Conselheiro Lafayette, do prédio e seu respectivo terreno, onde funciona a Escola Estadual Antônio Nogueira de Rezende, localizado no distrito de Buarque de Macedo. Requerimento 153, também de autoria do vereador Pedro Américo, requer que encaminhe expediente ao ouvidor e ao procurador municipal, solicitando a fiscalização do cumprimento da Lei Municipal 5.581, de 2014, que obriga a manutenção de serviços de segurança privada durante 24 horas em locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos sem estabelecimentos bancários. Requerimento 154, de autoria do vereador Fernando Bandeira, requer ouvida a casa que seja enviado expediente ao prefeito e à empresa Timob, concessionária de serviço público, responsável pelo estacionamento rotativo do município,
para que responda a diversas solicitações e informações. Projeto 35 de 2019, de autoria do vereador Pedro Américo, que altera a Lei 5.235 de 2010, que torna obrigatória a instalação de caixa eletrônico próprio para atendimento a portadores de deficiência física nas agências de pós de atendimento bancário do município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências. Encerrado o expediente, presidente. Tá lá, pode pedir para poder estar a palavra franca também. Antes de passarmos à tribuna popular, solicito da secretária que faça a leitura da correspondência da Associação dos Profissionais dos Correios Regional Minas Gerais. Senhor presidente, a Associação dos Profissionais dos Correios, ADC-AP, foi fundada em 20 de dezembro de 1986 e sua sede localizada em Brasília. Nos estados é representado pelos núcleos regionais. É uma sociedade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada, composta de empregados dos Correios de nível técnico e superior, e que direciona suas atividades em prol dos associados e principalmente do fortalecimento dos Correios. Temos acompanhado com atenção e preocupação as menções sobre os Correios que são feitas nos noticiários nacionais sobre a privatização e gostaríamos de oferecer-lhes algumas informações que podem ser importantes para avaliação mais fundamentada. Inicialmente, é importante sinalizar que, dentre os cerca de 200 países do mundo, menos de 10 possuem serviços de correio totalmente privados. E, mesmo assim, em alguns desses poucos, como é o caso de Portugal, a população padece de problemas com queda de qualidade na pós-privatização. Uma rápida pesquisa de sua assessoria confirmará isso facilmente. Nenhum país com as características do Brasil, território com dimensões continentais e imensas diferenças regionais, tem seu correio privado, como, por exemplo, o USPS, Correio dos Estados Unidos, autarquia pública, país cuja economia é a mais liberal do mundo. Gostaríamos de utilizar a tribuna desta Câmara para informarmos a situação atual da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos. Nosso representante será o senhor Igor Fernando Mendes e Silva. E aproveitamos a oportunidade para convidar Vossa Excelência a conhecer o website da campanha, Todos pelos Correios, e redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. A privatização dos Correios não interessa aos municípios. Marcos Vinícius Delacqua Machado, presidente, ADCCAP Minas. Em cumprimento à Lei Complementar número 1, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a tribuna popular nesta casa, recebemos nesta sessão, para fazer uso da referida tribuna, o senhor Igor Fernando Mendes e Silva, que irá falar sobre a privatização dos Correios. Solicito os senhores vereadores João Paulo e vereador Alain que recebam o senhor Igor Fernandes em plenário. Com a palavra, o senhor Igor, que tem 10 minutos para proferir sua manifestação. Seja bem-vindo a esta casa, senhor Igor. Muito boa noite aos prezados e prezadas aqui presentes. Gostaria de agradecer, em nome da ADCAP Minas, que, através do vereador Oswaldo, nos cedeu esse espaço aqui de estar falando um pouco mais sobre o que é Correios a nível de Brasil. Eu sou o Igor, sou também diretor do Sintec-MG, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, tem alguns companheiros meus de trabalho aqui. Vou tentar aqui para passar para vocês. Eu acho muito difícil falar de uma empresa que tem 356 anos em 10 minutos. Foi uma empresa fundada em 1663, onde o Brasil tinha aproximadamente 5 a 6 idiomas no século XVIII. E no século XIX,
onde se fez a integração nacional da língua portuguesa, foi justamente a empresa de Correios que atuou diretamente nisso. Então, para mim é difícil falar em 10 minutos, mas é o tempo que a gente tem. Só para a gente começar a se ater sobre os fatos, o Correio é uma empresa, é a única empresa do governo federal presente em todos os municípios brasileiros. Quais? 5.570 municípios brasileiros conta hoje com serviço de Correios. Aonde os bancos, na sua totalidade, estatais, como Caixa Econômica, BB, Banco do Brasil, não estão atuando, a nível de Minas Gerais, só para os demais aqui ter conhecimento, que aproximadamente 853 municípios de Minas Gerais, você conta hoje com o serviço da Caixa Econômica de 117 municípios, que já é muito pequeno, na sua esmagadora maioria, mas o Correio está lá. Eu tive o prazer, como dirigente do Sindicato dos Correios, e hoje aqui como representante da ADCAP Minas, de rodar não somente a nível de Minas Gerais, mas eu já fui para Fortaleza, eu já fui em Sobral, eu já fui lá em Russas, e aonde você tem para a população mais pobre, mais carente, a única presença efetiva do Estado é os Correios. Então, quando eu me refiro em defesa dos Correios, 100% público, 100% estatal, eu estou defendendo o Brasil. É isso que a gente tem que iniciar o debate aqui. Considerando que o Correios, eu vou trabalhar em cima da moção aqui, porque fica mais fácil a demanda. Considerando que os Correios prestam serviço de interesse social muito relevantes, como transporte, entrega de correspondências e demais encomendas, atendimentos e serviços financeiros. É muito difícil, como eu coloquei aqui, para a Caixa Econômica fazer o pagamento, um exemplo, o Bolsa Família, onde eu já tive o prazer de conversar com alguns companheiros lá em cima, mas aonde a Caixa Econômica não está, lá está uma agência dos Correios. E lá em Sobral, ou até mesmo a nível de Minas Gerais, lá na CIP Raidan, aonde tem nos rincões da nossa Minas Gerais, porque Minas Gerais não é só Belo Horizonte, Minas Gerais não é só o sul de Minas. Minas Gerais tem o norte de Minas, que é uma população bem pobre e que merece toda a atenção. Quando você chega quase na divisa com Bahia, que você visita uma cidade chamada Manga, como que faz para o camarada que recebe R$ 241 receber um Bolsa Família, aonde não tem uma Caixa Econômica? Ele vai pegar um ônibus e vai deslocar para Valadares? Como que ele vai fazer isso se a passagem vai consumir tudo aquilo que para ele seria de grande valência e subsistência? Mas o Correio está lá para proporcionar um serviço bancário, um serviço de qualidade e um serviço preciso. Essa é a parte financeira. Por isso que quando defendemos o Correio, defendemos o Brasil. É difícil fazer uma política pública séria se você não tem uma empresa que está presente nos 5.570 municípios. Inviabiliza a vida, sabendo que de 5.570 municípios, 5.000 municípios são ruralistas, inviabilizaria a vida de qualquer prefeito, a vida de qualquer vereador, porque na maioria desses municípios, eles vivem de programas sociais do governo, como Bolsa Família. Considerando também que os Correios realizam seus serviços elevados, de elevado padrão de qualidade operacional, o que levou a população a recorrer como uma instituição pública, como uma das instituições públicas mais confiável, logo após da família e dos bombeiros, ou seja, o Correio, quando se refere a nível de excelência, qualidade e confiabilidade, o Correio está em terceiro lugar. E dali não saiu por vários anos, porque quando o carteiro vai lá na sua casa e toca a sua campainha e fala assim, quem é? É o Correio, é o carteiro. Sem olhar em câmera, sem nada. Os moradores vão lá e abrem o portão, confiando que ali tem uma empresa séria, uma empresa que tem compromisso com a população. E nos oferece, no dia a dia, um copo de água, um pedaço de bolo, uma broa com café. E assim a gente foi construindo essa empresa durante décadas. É assim que funciona a nossa vida. Eu estou falando isso com autoridade porque eu sou carteiro há 15 anos, mas tem companheiros meus aqui que são carteiros há mais de 30 anos.
vemos a evolução dos municípios, vimos de perto a evolução da tecnologia. Hoje já se fala, não mais, que não precisa do serviço dos Correios, porque o serviço do carteiro é arcaico. É uma besteira falar isso. Sabe por que é uma besteira? Porque o e-mail jamais vai substituir o contato físico, de porta a porta, de pessoa em pessoa, de família em família. Considerando que os Correios são parceiros no fator de fomento das pequenas e médias empresas, especialmente das quais atuam no comércio eletrônico, sendo líder no segmento de encomendas nacionais e internacionais. Ao contrário de que muito se falam na mídia, que o Correio detém o monopólio e que o monopólio tem que ser quebrado. O Correio detém o monopólio, para quem não sabe, e aqui estão, o Correio detém o monopólio de cartas, telegramas, correspondências. Encomendas é livre concorrência, sempre foi assim. Mas ainda assim, nós somos um nível de excelência, a primeira nas pesquisas de satisfação dos clientes, porque o nosso preço é 3 vezes mais barato do que o da concorrência. Não dá para se comparar Correios com FedEx. Não dá para se comparar Correio com DHL, porque os caras pegam as correspondências não, porque quem entrega é a gente, as encomendas, melhor dizendo, eles pegam as encomendas a um preço de R$200, só para exemplificar, aonde não tem distribuição nessas áreas, porque eles não estão em todos os lugares, eles vão até o Correio e postam essa encomenda por 3 vezes o valor de mercado a menos. Quem é carteiro aqui sabe, nós pegamos a todo momento correspondência de FedEx, DHL, é muito fácil ganhar dinheiro às custas do trabalhador. Isso que a gente está debatendo aqui. Eu estou só exemplificando para ficar bem claro que quando fala sobre monopólio, a gente se perde em meias palavras. E o Correio não tem monopólio das encomendas. E é um segmento que tem crescido muito. Pois bem, o papel estratégico dos Correios na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento da integração nacional. Eu acabei de falar agora há pouco. Os Correios foram responsáveis pela integração da língua portuguesa no Brasil. Não é uma responsabilidade qualquer. É uma baita responsabilidade. E essa integração nacional, ela vai desde campanha de vacinações. Como que eu faço num país, como a companheira citou aqui, densidade geográfica a nível de Brasil, topografia ruim, ruas ruins, que não tem padrões. Hoje em dia você não vê padrão para a rua, você vê becos, vielas, avenidas, calçadas ruins, onde o carteiro torce o pé todo dia, fratura a perna. E ainda assim, quando se fala de Correios, a integração nacional, o carteiro vai lá nas palafitas, o carteiro vai lá no Mato Grosso, na época da cheia, sabendo que 26% do nosso território nacional contempla-se de rodovias asfaltadas, e o resto é totalmente terra. Como que a gente vai fazer? Por que eu citei Fortaleza? Porque uma coisa que me surpreendeu é quando você chega em Sobral, quando você chega lá em Maranguape, não existe asfalto. Juazeiro do Norte, não tem asfalto. E a imagem que você tem é um sol muito quente, um chão de terra batida e o carrinho do Correio vindo lá na frente. Como que a gente faz para resolver isso? Por isso que defender o Correios, eu falo mais uma vez aqui, é defender o Brasil. É uma empresa séria, uma empresa que oferece um serviço de qualidade e que vem passando por um processo de sucateamento proposital para que seja entregue para a mão da iniciativa privada. Eu vou delongar muito aqui não, porque, é como eu disse, falar dos Correios em 10 minutos é complicado. E encerro aqui minha fala dizendo o seguinte, o fato que o governo federal anuncia que quer privatizar os Correios tem um mero fundamento. Se eu acabo com uma empresa privada, uma empresa pública, eu acabo com o povo, porque é lá que está o resumo total da história do Brasil. E defender o Correios é defender o Brasil. Fico aqui a moção de repúdio, apresentada pelo vereador Oswaldo, e a todos vocês que me deram esse minuto de atenção, muito obrigado. Espero ter contribuído aí
um pouco da nossa empresa com vocês. E Conselheiro Lafayette conta com serviço de qualidade, que é o serviço dos Correios. Tivemos uma agência fechada aqui há pouco tempo, né? E essa parte das agências que são fechadas, ela é justamente para isso. Você fecha uma agência própria, de total estabilidade para um povo, e abre uma agência franqueada. É uma transferência do capital para a mão da iniciativa privada. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Solicito os vereadores João Paulo e Alain que acompanhem o senhor Igor. Passaremos a palavra franca. Estão inscritos os seguintes vereadores: vereador Chico Paulo, vereador Santo José, vereador Pedro Américo, vereadora Carla Sassi e vereador Fernando Bandeira. Cada vereador terá um prazo de 3 minutos. Com a palavra, o vereador Chico Paulo. Boa noite para todos, para todas. Eu quero agradecer a presença aí dos trabalhadores do Correio, os outros que vieram aqui, né, seja bem-vindo, que vem sempre, né, que essa casa aqui é casa do povo. Mas eu quero lembrar aqui, é que em 2017, no início do mandato, e eu contei uma história para vocês aqui, que aconteceu em 2010. Quando saiu daqui em 2010, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra e Geraldo Alckmin. Foram lá no FMI buscar dinheiro para as campanhas. Chegando lá, o FMI falou para eles: olha, infelizmente, o Lula acertou a dívida aqui e proibiu de emprestar dinheiro para o Brasil aqui. Aí, eles pensaram, como é que faz? Aí, o cara do FMI falou assim: olha, tem uma solução para vocês. Vocês vão arrebentar o PT e tirar o PT de lá e entregar para nós. Primeiro, entregar a Petrobras. Porque quando em 2003, quando o Lula pegou a Petrobras, ela valia 11 bilhões de dólares. Em 2010, ela valia 150 bilhões de dólares. A descoberta do pré-sal, então, ela subiu. E o FMI falou para eles: ó, é a única solução. Tira o PT de lá e entrega para nós a Petrobras. E aí eles foram defamando a Petrobras igual defamam o Correio, para ficar barato para eles rematar lá. Então, essa é a história. A primeira empresa, vocês sabem qual é a primeira empresa? A primeira e a última, que o Fernando Henrique privatizou? Essa que está desgraçando a vida dos outros, a Vale do Rio Doce. Primeiro que ele privatizou, a última, né? Que ele privatizou foi em 98. 98. E aí eles querem entregar tudo. Mesmo que querem entregar não é só o Correio, não. Eles querem entregar tudo. Amazônia. Você vê o que eles estão fazendo com a Amazônia lá? Jogando a culpa agora em quem está cuidando da Amazônia. Da zona que está cuidando da Amazônia. Jogando a culpa nela, né? Mas esse governo é tão ruim, ele é tão ruim que ontem eu estava olhando o Alexandre Frota falando assim para o Bolsonaro: aonde vocês enterrou o Queiroz? Aonde enterraram o Queiroz? Ele não está perguntando onde está, não, é aonde enterrou o Queiroz. Porque aí tá, é isso aí. Então, eu quero dizer para vocês do Correio o seguinte, que nós somos solidários a vocês, principalmente eu, que sou contra a privatização. O único governo que privatizou a Vale do Rio Doce, que eu conheço, foi o Fernando Henrique Cardoso.
Agora, a ditadura militar, que foi o general Figueiredo, ele trouxe a Açumina, ele trouxe um monte de empresa aí, né? Então, eu estou dizendo isso aí, porque o povo também tem que prestar atenção, porque aqui tem muita gente aqui que votou no Bolsonaro e arrependeu, mas arrependeu tarde, porque o Bolsonaro não enganou ninguém. Ele não enganou, ele falou antes da eleição que ele recebia auxílio moradia, ele tinha 7 casas e ia continuar recebendo, e que ele tem que ajudar o rico mesmo, e que ele tinha que ajudar os banqueiros, os ricos, para dar emprego, é o único jeito, o jeito que ele acha para gerar emprego. Então, gente, vocês podem ter certeza de uma coisa, se tem uma pessoa aqui, que eu não posso falar pelos outros, que eu não tenho procuração de ninguém aqui, mas eu posso falar por mim, que nós somos solidários com vocês, porque eu sei o objetivo da privatização, eu sei muito também, e agora estão querendo privatizar a CEMIG, Copasa, o resto aí. Então, é isso aí. Com a palavra, o vereador Santos José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar para as minhas amigas funcionárias da prefeitura. Quinta-feira passada, numa reunião que essa casa teve com o prefeito, eu cobrei do prefeito, e todos os nobres colegas estavam lá, aquilo que ele havia dito na mesa de negociação com a gente, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, que era a regularização da carga horária de vocês. E nós escutamos que ele era favorável e que ia cobrar do jurídico e da Secretaria de Educação uma postura. E disse-nos também depois que o secretário de Educação já havia se manifestado em relação ao impacto que teria essa redução de carga horária e que a Secretaria era favorável. Não foi isso que a gente escutou? Pois é. Na quinta-feira, começou a haver uma distorção da história, dizendo que a Secretaria de Educação não havia apresentado o impacto financeiro, e sim uma anuência para que a redução pudesse acontecer. Eu estava aguardando, e estou aguardando, para ver se o prefeito vai atender na quinta-feira, porque se ele for, eu estarei entrando em contato com vocês e nós voltaremos no prefeito para escutar dele quais são as atitudes tomadas depois daquela primeira reunião. Não está esquecido. Toda semana que eu tenho reunião com o prefeito, eu cobro. Infelizmente, as coisas não acontecem do jeito que as pessoas merecem, como deveriam acontecer. No meu ponto de vista, não há impacto financeiro algum. Por quê? Não vai ter aumento de custo para a prefeitura. Não vai ter que pagar mais. Vai diminuir as horas e essa diminuição das horas não vai impactar no final do balanço do governo. Então, não vai ter problema com a prestação de conta. Isso é para a gente, só para vocês entenderem como é que está todo o trabalho do gabinete em cima daquilo que nós nos comprometemos com você. Em relação aos Correios, eu já disse, meu amigo Magno já estava aqui, e eu vou falar na hora que for apropriado que a gente for discutir a moção. Mas eu queria ressaltar aqui, o que eu venho acompanhando há algumas semanas, e alguma coisa que eu defendo aqui, o Correio da Cidade. Tem uma coisa que diz o seguinte, senhor presidente, eu vou pedir mais 1 minuto, porque eu acho que isso é interessante, inclusive em relação àquilo que estão fazendo com o Correio, CEMIG e Copasa, e Petrobras, e tudo mais que os cupim estão comendo. Se a gente não tem como melhorar, se a gente não tem como crescer, não venha diminuir. Então, eu tenho percebido no jornal Correio da Cidade uma preocupação muito grande de valorizar as empresas de Lafayette, que ainda acreditam em Lafayette, que por A ou por B têm trabalhado para o crescimento. E a gente tem visto algumas empresas que têm apresentado uma evolução
de tamanha envergadura que já está produzindo frutos fora de Lafayette. Olha a líder do ônibus. Já comprou uma empresa lá em Santos Dumont e muito provavelmente vai estar assumindo aqui em Lafayette também parte da Presidente. Então a gente conta, porque já conhece, que a gente vai ter uma qualidade. Isso está sendo realçado no jornal desse final de semana. A gente vê a questão da Turim, que tem trazido para Lafayette algumas situações, e a gente está trabalhando para a gente tentar o contato com a Turim, para ver se a gente consegue o emplacamento de alguns ônibus dentro de Lafayette também, porque é uma empresa de Ouro Preto ou Mariana, salvo engano. A Ecosom, que começou há 25 anos atrás, hoje ela é referência de imagem no interior de Minas Gerais. A gente vê carro de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é prefeitura, procurando Lafayette para que recebam a prestação de serviço. Então eu venho aqui, convidei o Luiz Fernando para vir aqui. Luiz Fernando, nosso muito obrigado, tá? Eu acho que o trabalho nosso como repórter e como político e como cidadão é valorizar aquilo que a gente tem, é conservar aquilo que a gente tem e procurar torcer para que prospere. Se a gente não pode trazer coisas novas, que nós conservemos aquilo que nós temos de bom. E na hora oportuna eu vou dar a minha opinião na moção que o nobre colega pronunciou. No mais, meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público presente, muito especial aí hoje, especialmente a ACE, né? E o pessoal dos Correios, o Movimento Familiar Cristão, todos vocês aí, né? A imprensa, todos aí, a Beth do Conselho Tutelar, todo mundo. Falar que nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara, pedido meu e do Chico Paulo, o deputado federal Padre João esteve presente. Nós preocupamos muito com a alimentação, né? Alimentação. E a gente fica triste de ver que o Conselho de Segurança, do Conselho de Alimentação, Conselho, né? Conselho de Alimentação, né? Esqueci como é que fala o certo? Conselho de Alimentação, né? Conselho de Segurança Alimentar. Aí, o governo federal está acabando com esses conselhos todos. Todos os conselhos, esse é um deles. E, gente, alimentação é uma das coisas mais importantes que tem na nossa vida, né? O Lúcio está ali, da Sociedade São Vicente de Paulo. Alimentação não é só para quem está passando fome, que não tem o que comer, não. Quem tem o que comer hoje, quem tem dinheiro, está comendo veneno, né? O presidente nosso, ele liberou mais 500 tipos de agrotóxicos, né? Nós vamos morrer todo mundo aí com câncer aí, ué. Já está morrendo aí. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Aquele cara que planta, o grande plantador, que planta a lavoura de lá, o dele comer é separado, não é o que nós comemos, não. Esse planta é separado, o dele não põe agrotóxico, não. Mas para nós, é agrotóxico, você come no restaurante aí tudo. Hoje o certo é cada um ter uma horta na sua casa, né? Que o certo é isso, ter uma alimentação saudável. E alimentação, aí nós estávamos formando esse conselho aqui na Lafayette. Na época nós comprometemos com a Central de Solidariedade, nós reunimos ontem aí, e já está bem avançado, o conselho vai ser formado aqui na Lafayette. O governo federal quer acabar, mas aqui na Lafayette nós vamos manter esse conselho, porque esse conselho é muito importante. Eu vejo aí, o Brasil está indo para o buraco, né? Só não vê quem não quer. Gente passando fome, você vai nesses bairros e vê, o pessoal está passando fome, gente. O pessoal não tem emprego, cortando a conta de luz, cortando conta d'água, né? O governo não está nem para o social, não, não está nem para o trabalhador, não. Ele quer ajudar os ricos só e pronto. Vê que a Amazônia lá, é os ricão que estão acabando com a Amazônia lá, e vem jogar a culpa em cima do povo trabalhador. Tudo que é para fiscalizar, para andar certo, ele está acabando. Inclusive a justiça nossa não é justa. A justiça hoje prende quem quer, né? A justiça não prende quem tem que ir para a cadeia, não. Dificilmente você vê um rico ir para a cadeia. Cadeia é para pobre, né? E aí a gente está vendo a injustiça social aí só crescendo. O pessoal do Correio está de parabéns, só concluir, presidente. O pessoal do Correio está de parabéns. Gente, se nós não lutar mesmo, ir para a rua, brigar, o Brasil vai ser dependente de tudo. Nós vamos ficar miserável igual está ficando.
quer acabar com o Correio, com o Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, quer acabar com tudo. Não está nem aí para o povo, não. O pobre vai ser escravo do rico, o trabalhador vai ser escravo do rico, já está sendo. Porque não acha emprego, se você achar um emprego hoje, você tem que receber o que o patrão quer pagar e trabalhar a hora que quiser. Inclusive, ele está querendo trabalhar de domingo também agora, viu? Feriado, domingo, todo mundo trabalhar. E as meninas SE aí, ó, está de parabéns, está aqui. Eu já cansei de cobrar do prefeito. Eu tenho requerimento de todo tipo aí, cobrando isso. O prefeito está falando que não. Quem manda na prefeitura é o prefeito? Se ele quer pagar, então ele manda pagar, ele que manda lá, ué. E você conversa fiada, fica jogando para o jurídico, jogando para o secretário de educação, e você conversa fiada, gente. Na minha opinião, vocês não tem que ficar indo lá mais, não. Ele prometeu na campanha, tem que cumprir. Ele prometeu. O prefeito, nós temos que fazer pressão, porque já estou cansado de cobrar. Ele fala, eu quero pagar. Ele quer pagar, ele que é o prefeito, ele paga então, ué. Ele não tem que depender de outro, não. Isso é conversa fiada. Ele vai enrolando vocês, enrolando, para se sair, vai ser a próxima eleição para ganhar o voto de vocês ainda. Muito obrigado. Boa noite. Com a palavra, a vereadora Carla Sassi. Boa noite, senhor presidente, vereadores, todos os funcionários, todos aqui presentes, em especial, né, as funcionárias da educação. Como o vereador Sandro falou, o vereador Pedrinho, todos os vereadores nessa casa, está todo mundo muito empenhado, né, já há algum tempo, nessa situação que envolve o cargo de vocês. Agradecer a participação dos amigos aí do Correio, conversei com você aquela hora ali, esqueci de falar, meu avô materno foi funcionário dos Correios, né, muitos anos. Então, vale realmente a gente abraçar essa luta aí. Senhor presidente, eu faço uso hoje da tribuna, primeiro para agradecer um convite que eu recebi da Copasa para mais um ano palestrar no CIPAT, né, foi o terceiro ano já que eu palestro na semana deles lá de segurança, e mais uma vez a equipe toda muito acolhedora, né, como toda empresa tem seus defeitos, mas os funcionários da Copasa, eles são muito participativos, então a gente tem que reconhecer isso aí. Agradecer à direção do Hospital e Maternidade São José, que solicitou, né, já há um tempo atrás, a presença do projeto Mãos e Patas, do qual eu faço parte, para a visita das pessoas internadas. E ontem nós realizamos mais uma gama de visitas às pessoas internadas, com os cães terapeutas, e o sucesso assim, é fenomenal. Todas as pessoas solicitam a visita, todas as pessoas, né, têm uma história para contar, e muita gente hospitalizada é de fora e acaba ficando sozinho, aqui, de fora, assim, de alguma cidade pequena próxima aqui, e acaba ficando sozinho durante a internação. Hoje estive na rádio, no programa Jornal Folha de Queluz, do Giovanni Pablo, junto com o Dr. Carlos Bom Tempo, que é reumatologista, para estar falando aí de um novo projeto nosso, da fibromialgia. E a participação foi assim surpreendente da população, né, ao vivo, todo mundo tirando dúvidas e questionando, né, sobre a fibromialgia. Então, o Dr. Carlos ficou extremamente satisfeito, né, com esse alcance, né, de um projeto que está saindo aqui da Câmara Municipal e que vai, com certeza, beneficiar a vida de muita gente aqui na cidade que sofre dessa doença. Não sei se aqui hoje presente tem alguém que sofre com fibromialgia, mas a gente vê que cada vez mais os diagnósticos estão aumentando. Parabenizar a Dalila, que é mãe do Samuel, né, que é autista, que ele ficou internado dias no Hospital São Camilo, e ela fez um post agradecendo o carinho da equipe com o Samuel. E foi, né, foi divulgado aí na mídia. Isso é muito importante, porque a gente sabe da dificuldade que os autistas e as famílias passam. Só mais um minuto, presidente. E ela teve a sensibilidade de agradecer a esses profissionais do hospital que tiveram todo o cuidado e entenderam, né, as necessidades do Samuel. Então, que mais equipes, né, de hospital, PSF, policlínica também, sejam, né, reconhecidas quando fizerem um bom trabalho. Ela também agradeceu a equipe do NASF, que agora está fazendo atendimento na residência. Tá? E, finalizando, só justificando a minha ausência na sessão de quinta-feira da semana passada, eu estava em Brasília,
dando palestra no Ministério da Saúde, mais uma vez sobre esporotricose, que é uma doença, né, que a gente tem um programa aqui em Lafayette que é referência nacional, e é a doença, a zoonose que mais cresce no país, e Lafayette continua sendo a única cidade do Brasil que tem um programa efetivo e eficaz contra essa doença. Então, nossa cidade foi realmente muito elogiada lá por estar à frente aí do controle dessa doença que atinge, né, pessoas e animais, principalmente pessoas, de uma forma bem grave. Então é isso, presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários dessa casa, público presente, em especial o pessoal do sindicato aí dos Correios, pessoal de Belo Horizonte, sejam sempre bem-vindos a esta casa, que vocês possam continuar a luta diária de vocês. A gente tem todo o nosso apreço, o nosso respeito a todas as classes, que seja Correios, Copasa, a gente tem que lutar, sim, pelos nossos ideais. Hoje eu não poderia deixar de fazer uso dessa tribuna. Teve uma reunião aqui, juntamente com o desembargador Rogério Medeiros, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, e aí esteve também juntamente o doutor José Leão, juiz de direito, doutor Paulo Roberto, também juiz de direito, a gente conversando a respeito da biometria, que já se faz obrigatória até fevereiro de 2020. Se eu não me engano, aqui a data correta, 20 de fevereiro de 2020, é o último prazo para todos os cidadãos se adequarem e fazer a biometria. Aqueles que não fizer, não terá o direito, né, de exercer o direito de cidadania, o seu voto, e também, dentre outros direitos, muitas das vezes muitos não sabem, cancelando o título de eleitor, se por acaso passar num concurso público, nem toma posse, dependendo, né, essa situação do título. Então, e aí também a gente tem aquele alerta, nós vamos passar aqui durante todas as sessões a alertar, né, o nosso povo lafaietense para que se possa fazer a biometria. Até o momento de 92 mil eleitores, se eu não me engano, 24 mil estão com a biometria. Então, faltam muitos eleitores para poderem fazer isso, e a gente solicita, pede, né, aos cidadãos para que possa agendar. Muitos não conhecem ainda, tem também aí no site, vai ter disponibilizado no site da Câmara, já está também no jornalzinho da Câmara falando sobre a biometria. Tem o telefone, quem não tiver acesso à internet, se quiser agendar via telefone 148, 148, e também no site do TRE do Estado de Minas Gerais, é muito rápido para poder marcar, e também muito rápido o processo na hora de fazer a biometria, né? No máximo 15 minutos. Faz por telefone, eu já tinha dito, né? No telefone 148, e também pelo site do TRE. Então a gente solicita a todos os cidadãos para que não possa deixar para a última hora, até mesmo também o sistema, se chegar para a última hora, o sistema pode estar... Só mais um minuto, tá, senhor presidente? O sistema pode estar carregado e muitas das vezes as pessoas não vão conseguir fazer. Então, nós estamos com espaço de tempo até bom, estamos começando a semana que vem, mês de setembro, temos 6 meses, pode dizer, né, 5 meses e 20 dias para fazer a biometria. Também não poderia deixar de fazer uso da palavra, relatei aqui, semana passada, a minha preocupação dos animais de grande porte, em vias, né, em rodovias, e a vereadora Carla Sassi participou aqui da reunião, aqui, na audiência pública, quer dizer, e na época eu saí daqui esperançoso que se tornaria uma realidade no nosso município. Essa lei é de autoria do ex-vereador Zé do Salão e de autoria do vereador Fernando Bandeira, e é uma preocupação. E foi relatado aí semana passada um acidente, né, com animais de grande porte. Pelo que eu vi na reportagem, eu acho que não chegou a ter vítima fatal, mas infelizmente teve uma gravidade de ferimentos, né? Então, a gente
preza isso aí. Teve vários vereadores presentes aqui, vereador Sandro, vereador Lembro Pedro Américo, outros vereadores que estiveram aqui presentes nessa audiência pública. Então, é uma preocupação muito grande, né? Foi domingo, vi também na BR-040 um cavalo transitando, e aquilo ali é um risco, as pessoas não sabem o risco que tem um animal na estrada, né? É um risco. Aí eu posso relatar que um cidadão e também amigo meu, caminhoneiro, há poucos dias foi desviar, um veículo foi desviado do animal de grande porte, acabou pegando esse animal de lado, na via lateral, e esse animal veio a bater no caminhão dele, e aí teve outro acidente, e ele falou: Fernando, foi menos ainda, né, menos mal que não teve vítimas, né, mas aí ficou também o dano material para essa pessoa, que infelizmente vai ter que arcar sozinho, pai de família, né, está com o caminhão parado já há 20 dias, e ele é caminhoneiro, ele depende do seu caminhão para alimentar, né, trazer o sustento para a sua família. Então fica também um alerta àquelas pessoas, nada contra a pessoa ter o seu animal, mas a partir do momento que tenha cuidado e tenha lugar para tratar desses animais, né, não tenha a inconsequência de deixar para poder trazer prejuízos à vida de outras pessoas, porque depois que acontecer a fatalidade não tem o que se fazer, né? Muitas das vezes nem aparecem o dono desse animal, porque se aparecer ele vai responder judicialmente. Então fica aqui o pedido deste vereador, mais uma vez, e também vou estar conversando com o prefeito, para ver se a gente tira essa lei do papel. Agora, eu já sempre falei, aqui é uma casa legislativa, daqui saem muitas leis boas, eu acho que a gente não pode engavetá-la, essas leis. A gente tem que colocar em prática e trazer, né, uma tranquilidade maior para os nossos munícipes. Então, desde já, fica aqui o desabafo deste vereador. Agradecer novamente a todo o público aqui presente. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. A gente sempre, eu não só como presidente, na outra legislatura, sempre solicitei que o cidadão acompanhe o trabalho dessa casa legislativa, até mesmo amanhã, para poder reclamar, né, saber pleitear seus direitos. E nós somos todos fortes juntos. A gente não está aqui para dividir, estamos aqui para somar. Somos cidadãos de bem, e temos que buscar a cada dia melhoria para o nosso município de Conselheiro Lafaiete. Fiquem com Deus, muito obrigado, boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem. O vereador Fernando Bandeira citou meu nome, eu vou só exemplificar o que ele falou a respeito dos animais na estrada. Eu estava com minha esposa na maternidade, na quinta-feira, e o rapaz chegou lá acidentado. Eu não vou falar o nome da família, não, mas ele é do Rancho Novo, com os 2 punhos quebrados. E, para a graça de Deus, pelo tombo que contaram que ele tomou, de estar vivo, já foi uma bênção de Deus. Sexta-feira, eu fui a Catasaltas, e na estrada, 3 animais em pontos diferentes, aleatoriamente, né, passeando, em 3 pontos diferentes. Então, está uma terra sem dono, né, o asfalto está um lugar sem lei, onde a Polícia Rodoviária Estadual não tem condição de pegar os animais, dizem que não tem, a Guarda Municipal fala que não tem condição, o CODAP falou que ia assumir, não tem, mas o caminhão está lá parado, e os municípios não se organizam em torno da AMALPA, do CODAP, ou seja, lá de quem. Enquanto isso, a gente vai gastando com saúde, gastando com velórios, né, e com essa despreocupação com a vida humana. É só para ilustrar aquilo que Vossa Excelência falou. Estão mais preocupados com outras coisas, eu não vou nem falar não, mas essa é uma das principais que a gente está precisando resolver. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a ordem? Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, esqueci de falar nisso na palavra franca. Esse acidente da quinta-feira, eu não estava em Lafaiete, o policial me ligou, perguntando se eu poderia estar até lá fazer a eutanásia desses animais. Da mesma forma que eu passei o Réveillon fazendo eutanásia de vaca atropelada nessa mesma estrada, da mesma forma que recolhi, já não sei nem quantos animais já recolhi esse ano, por conta própria, na estrada ali que vai para Itaverava. Como eu não estava em Lafaiete, consegui um veterinário amigo meu, o Alisson, a quem eu agradeço, que prontamente se deslocou até lá, porque o animal estava com as 2 patas fraturadas. Então, realmente não tinha o que fazer. Então, o acidente realmente foi grave, porque, né, para que ele
diz que a moto ficou muito danificada e que fraturasse as duas patas da vaca, realmente, como o vereador Santo falou, é muita sorte, ele está vivo. Todo mundo sabe quem são os donos desses animais, já foram notificados. Eu passei por uma situação, recolhi. Tinha um cavalo que estava há 2 semanas, o vereador André passa sempre por lá, deve ter visto, um cavalo tordilho, que estava 2 semanas rodando ali entre a Unipac e a Fazenda do Abelardo. 2 semanas eu vendo aquele animal. Eu passando lá todos os dias. Estressei, fiz boletim de ocorrência, recolhi o animal. O animal tinha uma bicheira, muita larva, né, dentro do ouvido, uma bicheira gigantesca dentro do ouvido. Levei o animal, cuidei, o animal começou a engordar, o ouvido melhorou. Foi colocar o animal no pasto, que na mesma noite ele foi furtado na minha casa. Os meus cavalos continuam lá, mas esse cavalo foi furtado. Então, a pessoa sabia que o animal estava lá. Então, também, eu sou muito cobrada, porque, né, lido diretamente com animais, as pessoas têm que cobrar mesmo, mas eu não posso ficar à mercê de, né, ficar tampando o sol com a peneira e ficar me expondo dessa forma, porque, né, muita coincidência. Na noite que ele é colocado no pasto, ele simplesmente desaparece, ninguém viu absolutamente nada. Meus 2 boi, meus 2 cavalinhos resgatados também estão lá há muitos anos. Hã? Pode ter sido abduzido, né? Me desculpa se eu estiver fazendo um julgamento errado. Mas é uma situação muito complicada. Esses animais ali da MG, né, próximo à Unipac, todo mundo está cansado de saber quem é o dono. O CCZ já foi lá e notificou, mas o CCZ não tem poder de polícia, o DR não vai recolher. O que a gente faz? Passou lá, o máximo é parar o carro e tocar o animal da estrada e abençoar, rezar, pedindo a Deus para que não aconteça nada mais grave, como já aconteceu. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue, porque, sinceramente, eu estou desesperançosa nessa situação dos animais de grande porte. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a ordem. Eu vou ser breve. Foi falado disso aí. A gente, não é que eu estou falando que nós estamos falando demais, não. Não adianta a gente ficar falando muito e não resolver nada. Né? Nós temos que unir e ver o que pode ser feito. Que nossa Câmara aqui, 3 vereadores, nós temos poder, gente. Né? Igual, uma coisa que aconteceu já, eu vou falar aqui. No dia da Carla lá prender, a polícia prender, já aconteceu aqui na Lafayette, eles prender, o dono dos animais procurar a autoridade da cidade e mandar soltar. Soltar os animais. Já aconteceu aqui na Lafayette. Ô, Pedrinho, me permite? É porque a gente está discutindo, né, nem se legalmente a gente pode estar falando dessa forma, mas quando eu era responsável, a gente fazia apreensão de animais, que a gente fez muita apreensão, era corriqueiro, ligar e falar, sou amigo do vereador tal, sou amigo de ciclano, de fulano, e, por favor, solta meus animais. Mas a gente manteve, tanto é que uma polêmica grande que teve na legislatura passada foi quando a gente recolheu 8 novilhas que estavam pastando no rotor ali da avenida. E depois daquilo deu uma acalmada. Mas, mesmo assim, a gente recolhia animal, colocava dentro do centro de controle de zoonose. Quantas vezes cheguei para trabalhar no domingo, o portão que dá para a BR estava arrombado, os cães fugiam. A Gina lembra, a Gina trabalhava. Era matéria, assim, corriqueira, de tantas vezes que arrombavam o portão do centro de controle de zoonose para retirar os animais. Entendeu? Já aconteceu de proprietário lá depois reclamar animal que foi furtado dentro do CCZ e a prefeitura ter que pagar para aquela pessoa que comprovou que o animal estava dentro do CCZ e foi abduzido. Muito obrigado por você ter confirmado, é isso mesmo. É porque já aconteceu de procurar a autoridade, eles lá mandam soltar o animal, o funcionário da prefeitura tem que entregar, fazer o quê? Isso é um absurdo, sabe? Fazer média com os outros, falar que está do lado do povo, e fazer bonito aí, e isso aí, gente, é vida que está em jogo, né? Já a estrada de Ouro Branco, vocês lembram, a menina de moto, ela bateu com o cavalo, ela veio a falecer. E teve outro também na Estrada Taverá, parece. Né? A pessoa veio a falecer. Isso é muito sério. Por isso que o pessoal tem que ficar de olho. É muita politicagem, porca, né? Falsidade, que fala que está do lado do povo e na hora que não está. Se o cara é dono dos animais, ele tem que ter onde colocar eles. E ressaltar isso, vereador, que ninguém aqui nessa casa é contra que tem animal, não. Se tem animal, se gosta, tem mais é que ter mesmo, porque só traz benefício. Mas tem que cuidar e você tem que ter um local adequado para o seu animal ficar em segurança. Eu vou deixar claro que às vezes Vossa Excelência é uma que luta mesmo, e não adianta, depois vai lá, às vezes o cara mesmo fala assim, ó, pode ir lá tal hora que não tem ninguém não para pegar lá que é o animal, né? Isso a gente fica indignado de ver, fazendo o pessoal de bobo, né? Você mesmo, mas você trabalha muito, né? E no final das contas, eles ainda apanham a pessoa contra Vossa Excelência, né? E isso acontece. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia.
Moção 24 de 2019, de autoria do vereador Osvaldo, em repúdio ao governo federal imposta da suposta privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Requeiro que esta moção de repúdio seja feita através de ofício e encaminhada ao presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Casa Civil, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ministro da Economia, presidente dos Correios, bem como para todos os deputados federais e senadores representantes da nossa região. Em primeira e única discussão e votação, a moção de número 024/2019. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Osvaldo Barbosa. Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar, primeiramente, o representante da DICAP, senhor Igor Fernando Mendes e Silva, pelas belas palavras proferidas ali na tribuna. E há de ressaltar, senhor presidente, que essa moção de repúdio, ela vem realmente confrontar essa possível decisão do governo federal na privatização dos Correios. E há de se destacar também a relevância dos serviços de interesse social, inclusive para órgãos públicos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, sempre mantendo o elevado padrão operacional. E há de se perceber também que os Correios sempre foi um verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional. Então, por isso, eu entrei com a moção de repúdio e convido os demais vereadores a assinarem junto comigo. E aos servidores públicos aqui presentes, saibam que a luta de vocês é uma luta dessa casa também. Pode contar conosco. Muito obrigado. Continua em discussão? Não havendo que discutir em votação. Os vereadores concordam Senhor presidente. com a palavra, vereador Pedro Américo. Eu queria falar assim, não é que eu sou diferente. Isso para mim não me assusta. O presidente da campanha falou que ia fazer isso. Isso é promessa de campanha dele. Ele falou que vai privatizar tudo. Eu já sugiro o senhor presidente que nós, vereadores, já pode fazer de repúdio para todos os órgãos do governo federal, para nós tudo assinar, que senão vai ficar chamando todo mundo aqui. Ele vai acabar com tudo. Ele vai acabar com tudo. Inclusive o governo estadual também. O Zema também vai terceirizar CEMIG, Copasa, tudo. Já pode ir fazendo, eu faço a sugestão, para nós fazer para o governo estadual e federal. Não me assustou isso, que isso é promessa de campanha. Inclusive o companheiro do sindicato. Ele quer acabar com o sindicato tudo. Ele vai acabar com tudo, esse homem. Agora, que isso é compromisso de campanha dele. Né? Quem votou nele, votou sabendo que ele ia fazer. Isso não me assusta. Né? A gente fica indignado porque está massacrando, né, o nosso povo, os trabalhadores. E se está prejudicando o Correio, está prejudicando todo mundo. Não é só o Correio, não é só os trabalhadores. O Correio é muito importante, igual vai acabar com tudo. Não só o governo federal, com o estadual. Pode fazer já o voto de repúdio aí, em nome de todos os vereadores, se vocês quiserem assinar, para os outros também, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, vai privatizar tudo. E cada dia vai ficar pior. Entendeu? Isso não me assusta vindo do governo federal, que agora pedir apoio aos deputados federais, os deputados federais que vão apoiar vocês, é a minoria. Esses deputados que votou a favor da reforma da Previdência, tudo vai ser contra vocês. É porque deu dinheiro a eles para votar a favor. E nós não vamos ganhar, tem que ser o povo mesmo, você está certo, movimentar as igrejas, os pastores, os padres, que daqui para frente vai ser pior ainda. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente. Assim como eu disse na tribuna, eu ia me manifestar agora. O que temos que entender, e eu vou ser repetitivo, é que algumas instituições fazem parte do Estado. E a gente tem que diferenciar Estado de governo. O Estado é permanente, o Estado somos nós. O Estado é o sacrifício de cada um de nós, de cada luta, para constituir essas instituições. CEMIG, Copasa, Petrobras, hoje no caso os Correios, nós fazemos parte do Estado. O governo é transitório. O Estado são milhões de pessoas. O governo é uma meia dúzia. E aí uma meia dúzia de pessoas acha que é bacana privatizar. Acha que é bacana entregar para o privado, para o empresariado,
aquilo que foi feito com muito custo, com dinheiro do povo, e dado de bandeja. Mas para isso o que eles fazem? Eles quebram a previdência do Correio. Eles enfraquecem o Correio. E, teoricamente, tentam enfraquecer o sindicato. Eles começam a não oferecer funcionários para que os Correios atendam todos os bairros de Lafayette. Ele começa a não dar uniforme, começa a colocar a população contra a comunidade. Vão fazer com que o serviço da CEMIG seja ruim, que a captação de água da Copasa seja ruim, porque aí a comunidade vai tomando um asco, uma raiva daquela instituição, e na hora que precisar da comunidade, na hora que precisar do Estado, na hora que precisar do povo, para valorizar aquilo que é dele, vou vender. Isso é igualzinho um carro velho, não serve para porcaria nenhuma. Tentaram fazer isso com a Petrobras nos governos passados. Colocaram um preço lá em cima, mas em compensação houve uma devassa através das empreiteiras. Dinheiro saindo pelo ladrão. E hoje a gente está pagando um custo alto na Petrobras. Empresa referência mundial. Hoje nós estamos pagando um preço caro. Em 2017, nós corremos nessa casa, aprovamos o abarramento, fui com o próprio custo a Brasília, conversei com o Dr. Guilherme, presidente do Correio, conseguimos um prazo de aproximadamente de 6 a 8 meses, colocar o cepeamento em Lafayette. Me desminta se for mentira. Demora um processo de 4, 5 anos para colocar um cepeamento numa cidade. Então nós temos poder, quando a gente sabe usar ele, nós temos o poder. Essa casa aqui fez uso desse poder, porque eu consegui chegar sendo um mero vereador de Conselheiro Lafayette, uma cidadezinha do interior de Minas, ir lá e conversar com o presidente do Correio e convencê-lo que era necessário fazer o cepeamento em Lafayette. Tem cidade de Minas que começou antes da gente e ainda não conseguiu. Então, se nós formos juntos, chegaremos a muito lugar. Então, a briga da privatização do Correio, da CEMIG, da Copasa, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Dataprev, das 17, 18 Eletrobras e não sei mais das quantas lá, tem que ser uma briga de todos juntos. Se a gente começar a rachar, cada um defender o seu umbigo, cada categoria começar a defender a sua situação só, nós vamos enfraquecer. Que aí nós vamos ter guerrilhas, nós vamos ter uma batalha, porque vai ser cada um atirando para um lado. É preciso que a comunidade, que o Estado brasileiro entenda que não é vendendo que se melhore. O que se melhora é planejando, é fazendo as aplicações certas, é combatendo a corrupção, o desvio do dinheiro. Desculpem, senhores e senhoras, é acabando com a sacanagem que fazem com o povo brasileiro. E essa casa aqui, ela é muito séria. Sério o suficiente para ser palco de receber o presidente do TRE. Porque se nós não tivéssemos hombridade, mostrássemos serviço, não queria ele ter vindo a essa casa para poder se manifestar. Então mostra que o nosso trabalho é muito bem feito. E fica aqui a nossa moção de asco, não é nem de repúdio, do governo estadual e do governo federal, pela quebra do Estado brasileiro, através de um governo que está completamente desestruturado. Não existe em lugar nenhum, eu desconheço, o Estado mínimo. Nós precisamos das boas e grandes instituições para fazer que o Brasil continue a crescer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação. Os vereadores... desculpa, vereador. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Olha, gente, o negócio é o seguinte, privatização, ela nasceu nessa eleição que passou aí. Porque o nosso governo estadual apoiou quem? E quem que o governo federal apoiou? Aqui em Minas Gerais. Foi isso aí. Tudo de acordo com a privatização. Agora,
se nós, eu acho que nós temos que fazer, sim, fazer casa de repouso, não fazer. Nós podemos fazer individual, contra a privatização da CEMIG. Olha, vocês podem olhar na conta de vocês aí, ó, em junho aumentou 1,50 cada quilowatt. Por isso tem gente que pagava menos de R$200, está pagando quase 300 aí. É por causa disso. Aumentou 1,50 cada quilowatt. Quer dizer, a pessoa gasta 100 quilowatt, aumentou quanto? 150. Só de aumento. Viu? Então é isso. Então, nós temos que nós não podemos ter dois pesos, duas medidas. Porque tudo é... E para eles privatizar, é o que eles fizeram com o Correio. Eu me lembro de 2006, com o Aécio e o outro lá, Zé Serra, quase quebrou o Correio e depois jogou a culpa no PT. Teve um mensalão aí, até hoje não aconteceu nada com isso. O mensalão mesmo, cadê o mensalão Tucano de Minas Gerais? Cadê? Não aconteceu nada com isso. Porque enquanto esse judiciário, que vocês estão dizendo aí, estiver fazendo política e devia fazer justiça, enquanto eles estiverem fazendo política, devia fazer justiça, tanto o judiciário como o Ministério Público. Certo? Eles têm lado, tem endereço, tem tudo. Viu? Então, e a gente não, eu pelo menos eu não preciso ter medo de nenhum desses, porque eu não deu para ninguém desses. Nem para o judiciário, nem para o Ministério Público. Então, eles estão de fazer justiça, não fazem política. Portanto, que o Alexandre Frota está perguntando aonde enterraram o Queiroz. Todo mundo sabe. Né? Cadê o Laranjal? O que aconteceu com o Laranjal? Então, enquanto esse judiciário que nos está envergonhando, e tanto o judiciário como o Ministério Público, que está nos envergonhando, enquanto eles não faziam o papel deles, que nós pagamos caro. Um ministro daquele lá, que seria a função dele, proteger a Constituição, ou o que eles estão protegendo? Cada um deles tem 200 secretários. Cada um deles, sabia disso? Cada um deles tem 200 secretários. Fora o aumento que eles aumentou, tanto que quis, no governo Temer. Porque o tempo estava com o rabo preso com ele, soltou. Aumentou o tempo que quis. Tem juiz daqueles ali que está ganhando 500 mil. Enquanto tem um trabalhador pelejando para ganhar um salário mínimo aí. Certo? E aí isso aí. E privatizando para cobrir o roubo deles. E quem é que está junto com o Bolsonaro? Está o DEM, o PSDB, estão tudo com eles lá. Quem é que é presidente da Caixa Econômica? O cara do PSDB. Entendeu? Então eles estão fazendo tudo. Nessa votação agora da Previdência, foi 300 e tantos votos a favor. Cada um deles ganhou 40 milhões para votar a favor. Faz a conta aí. Quanto é que dá? Então, 370 deputados votaram a favor. Cada um deles ganhou 400 mil. 40 milhões para votar a favor. Soma aí. E depois joga a culpa nos outros, no PT, nos outros aí. É muito fácil empurrar a dívida dos outros. Eu acho o seguinte. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com a moção de aplauso 024/2019 permaneçam como estão. Aprovada a moção, a mesma segue para as providências cabíveis. Requerimento 146, de autoria do vereador Pedro Américo, requer que seja designada reunião nesta Câmara para tratar dos decretos 391, 431 e 472 de 2019, que dispõem sobre a adoção de medidas administrativas para contenção de gastos e incrementos da receita, manutenção e equilíbrio das contas públicas e outras questões relacionadas ao tema, com a presença do secretário de Fazenda e Administração do município. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento de número 146/2019. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Pedro Américo. Esse requerimento eu já fiz outros idênticos e vem comprando, porque a gente preocupa muito com a situação do servidor do município de Lafayette.
Eu tenho muito medo do servidor ficar sem pagamento, né? E esse decreto que a Carla leu aí é o seguinte: a gente está pedindo o governo, o município de Lafayette, para economizar dinheiro, para ter 10º para o servidor, para ter o salário em dia, porque o governo não está guardando o dinheiro do 10º, não. A gente tinha que estar guardando desde janeiro. Não está guardando. O governo, o município de Lafayette está no vermelho. O Alan sabe disso, que o cara vai prestar conta para nós, e é muito sério isso. A gente se preocupa, porque aí, à medida que ele está tomando, ele falou que não vai deixar o servidor fazer hora extra mais, não, porque para agora dar dinheiro. Mas está contratando gente. Está cheio de contratando na prefeitura aí. Está tirando a hora extra dos trabalhadores, mas está contratando gente. Eu quero que isso seja certo, né? Aí por isso estou chamando o procurador aqui e o secretário da Fazenda, o secretário da Administração, para explicar isso para nós. Que eles estão contratando gente para fazer política aí e não está deixando os trabalhadores fazer hora extra, viu? Eu preocupo muito o servidor ficar sem pagamento, Lafayette. Está correndo esse risco, sim. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam com o requerimento 146/2019, permaneça como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento 148, de 2019, de autoria do vereador Fernando Bandeira, requer que seja enviado expediente à Secretaria Municipal de Assistência Social para que nos informe de quem é a responsabilidade de custear, manter e financiar as despesas do CRAS. Caso seja mais de um responsável, se possível, descreva detalhadamente a responsabilidade e participação de cada um. Quais são os atuais valores utilizados para custear o CRAS? Esses valores sofreram alterações nos últimos anos? Em caso positivo, informar os valores antigos e os atuais, demonstrando, se possível, aumento ou redução. Como se encontra o fornecimento de material para as oficinas e atividades em grupos realizados pelo CRAS? De fato, ocorreu o corte dos oficineiros? Foram adotadas outras medidas de redução de despesas? Quais? Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 146/2019. Em discussão, Peço a palavra, senhor presidente. com a palavra o vereador Fernando Bandeira. Novamente, boa noite a todos. Este requerimento, eu estive visitando o CRAS há poucos dias, e lá pude conversar com funcionários, com pessoas que frequentam lá o CRAS, e muito me preocupou. Aí, vereador Pedro Américo, Vossa Excelência falou dos cortes. Os cortes já vem desde se não me engano, da legislatura passada, que a gente vem questionando isso aqui da pasta da assistência social, desenvolvimento social, que eles vêm cortando recursos, né? Não é de agora, não. Isso aí, se eu não me engano, nós questionamos isso aqui na legislatura passada. E aí, eu conversando, a gente estava na rodinha lá, conversando lá com as pessoas lá, os usuários, e também com as pessoas que trabalham nesse local, e eu vi o quanto é importante o trabalho do CRAS. O quanto as pessoas que lá frequentam se sentem, como que eu vou usar a expressão aqui, se sente útil, se sente, assim, feliz em estar naquele local. Não vou mentir, uma hora uma senhora, no depoimento dela, eu fiquei até meio emocionado, ela falou assim: eu adoro vir a este local aqui. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não estivesse frequentando o CRAS. Oficinas, que lá tem, né? Tem crochê, tricô, artesanato, são vários os trabalhos desenvolvidos pelo CRAS. E esse CRAS, se eu posso citar o nome, eu estive no CRAS da Santa Matilde, e eu fiquei muito satisfeito em ver o trabalho, mas também muito preocupado, vereador Lúcio, em saber a situação e os cortes, né? A gente não sabe, estou entrando aqui com o requerimento para saber o valor real do que foi cortado, mas eu sei que, pelo pouco que eu ouvi, foi um corte significativo, muito. Não foi corte de 10%, 20%, 30%, não. Pelo que eu ouvi falar lá, em valores, eu fiquei muito assustado, porque como que se vai desenvolver o trabalho se as pessoas que dependem daquela oficina, materiais, para poder desenvolver esse trabalho, como que vai ficar, se não tiver o material? Tendo em vista ainda que tem pessoas voluntárias que vão até o CRAS desenvolver o trabalho
volto a falar, voluntário, não tem ganho nenhum, né? Aliás, tem sim, né? Eu acho que só de você estar num local desse contribuindo para um bem-estar de um cidadão, eu acho que a pessoa está ganhando muito, né? A gente tem medo de falar em ganhar pecúnia, mas é só para informar que não tem o governo, hora alguma, essas pessoas que lá trabalham voluntariamente, tem nenhum custo para o governo, muito pelo contrário, vão de bom grado. Mas é preocupante. Entrei em contato também, quinta-feira, na parte da tarde, em Brasília, com um deputado que eu conheço e outros lá também, solicitando ver se eles me ajudam lá também, diretamente lá, se eles têm alguma informação concreta e mais rápida, para a gente saber o que está acontecendo e o porquê está tendo esses cortes. Aí a gente sempre volta a falar aqui, né? Fazem, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, como diz o vereador Sandro, né? A sacanagem. E quem paga o pato é o pobre coitado do cidadão, daquelas pessoas mais humildes que necessitam de mínima coisa, de um mínimo trabalho, igual as pessoas que estão lá envolvidas no CRAS, os profissionais que estão lá são profissionais brilhantes, pessoas que gostam do que faz, mas ficam tristes também de ver que poderiam ter muito mais trabalhos desenvolvidos dentro do CRAS e não tem por falta de recursos. Então, essa é a nossa preocupação e peço apoio aos nobres pares que a gente possa aprovar esse requerimento para que a gente possa obter essas respostas e saber quais atitudes nós vamos tomar. Eu já agradeço a todos. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro. Senhor presidente, só para complementar a fala do vereador proponente, isso vem trazendo para aqueles que existem, para os CRAS, uma deficiência muito grande e que prestam um serviço excepcional. Aí eu posso falar, Lafayette, nós temos 4, Santa Matilde, Rochedo, Vila Resende e Barreira. Uma cidade do tamanho de Lafayette, 4 CRAS. Na parte de baixo da cidade, lá na Barreira, 1 CRAS. Paulo VI e região, não tem. A parte central da parte de baixo, Carijó, São Dimas, Expedicionário, Topázio, Alvorada e etc. e tal, não tem. Então a gente fica muito preocupado, porque é aquilo que eu falei ali na tribuna, a gente não está conseguindo conservar o que a gente tem e a gente está precisando de mais. A gente sabe que não é uma culpa do governo municipal, é uma verba federal e que estão cortando, né? Um dia eles cortam um dedo, daqui uns dias estão cortando o pé, um pedaço da perna, e agora mesmo a gente está arrastando no chão, mendigando as migalhas que caem do governo federal. É difícil. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Isso é lamentável, infelizmente, Fernando, você vê, mas, infelizmente, os CRAS vão acabar. E os CRAS foi criado nos governos anteriores, foi uma coisa muito importante, né? Teve uma conferência da assistência social esses dias, você vê a Beth do Conselho Tutelar está ali, o CRAS é uma parceria que pode ajudar muito. O governo quer acabar com o Conselho Tutelar, quer acabar com tudo que é social, tudo que defende o social. Os CRAS, pergunta ao assistente social para você ver lá, está parando de mandar recursos, né? O vereador Santos falou, região do Paulo VI necessita, outras regiões da cidade necessitam, né? E, inclusive, a questão de conselho tutelar, Beth, Lafayette tinha que ter 2 conselhos tutelar. Tem um e muito mal assim, porque não tem apoio. Elas trabalham lá com muita dificuldade, né? E infelizmente, esse governo quer acabar com os CRAS, viu? Vai acabar. Porque está só cortando, e não vai ter muito recurso mais não. Tudo que é social vai acabar. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Daci. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, público presente, boa noite. O senhor está de parabéns com essa iniciativa, porque eu sei o quanto que o CRAS é importante para a nossa cidade, para o nosso povo. O CRAS ele ficou por muitos anos ali em cima da mercearia, onde nossa mercearia lá da família, e a gente tem o conhecimento de quanto que é importante o CRAS.
O CRAS tem várias coisas, oficinas, conforme o senhor disse, tem, recebe pessoas que tem psicólogo, tem várias pessoas que têm aí alguma dificuldade, e procura o CRAS e ali é atendido. Tem as atividades físicas para as pessoas de terceira idade, as danças, que é muito importante na vida daquelas pessoas que, às vezes, a família cresce, ele casa, mora fora, e às vezes mora ali só, às vezes a viúva, e ali é um meio delas encontrar com pessoas, um meio de convivência muito importante. O CRAS é tão importante que outro dia aconteceu uma história de um rapaz lá do meu bairro, que ele mudou para o estado do Rio de Janeiro, separou da família e tal, e morou muitos anos lá no Rio de Janeiro. E ele caiu numa dificuldade e foi morar na rua. E daí, pessoas do CRAS encontrou ele, e ali, pelos documentos dele, fez contato com o CRAS aqui de Conselheiro Lafayette, aonde a família ficou sabendo, já tinha mais de 10 anos que ele tinha desaparecido, e nem a família tinha informação de endereço dessa pessoa. E aí, ele foi internado, chegou alguém da família lá, e ele veio a falecer, e conseguiram trazer o óbito aqui para Conselheiro Lafayette. Aí você vê a importância que é o CRAS, da comunicação dos CRAS, que é uma instituição federal, o quanto que é importante na vida das pessoas. O senhor está de parabéns, é uma preocupação muito grande mesmo para a população, essa questão dessa corte de verbas, que isso pode fazer que eles fechem as portas. É uma preocupação muito grande. O senhor está de parabéns. Continua a discussão com a palavra o vereador Chico Paulo. Senhor presidente, isso aí é muito importante, esse debate, mas eu vou dizer para Vossa Excelência, isso aí faz parte do golpe. Porque quando o Michel Temer entrou, ele já foi cortando. O da linhazinha foi acabando, acabou. Porque quando isso aí, a mulher do Fernando Henrique, na época, ela começou a criar essas coisas, só que não foi para frente. Né? Não foi para frente porque eles não tinham muito interesse político em fazer isso. Porque qual que é o projeto? O projeto era pegar aquelas mocinhas que têm 16, 17 anos, 15 anos, e lá no CRAS eles levavam para lá, ensinavam a fazer tricô, ensinavam a fazer crochê, ensinavam a pintar, fazer... E as crianças ficavam ali o dia todo. O adolescente ficava ali o dia todo. Mas isso aí não é... Mas justamente, o golpe foi justamente para acabar com isso. Acabou com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida já acabou, aquele projeto bonito que nós fizemos lá já não existe mais. Assim, isso aí faz parte do golpe. E o golpe vai assim. Agora, o negócio agora é queimar a Amazônia, pôr fogo no coisa que tem, jogar a culpa nas ONGs que cuida, isso que é ir. Viu? Então, muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, não havendo que discutir em votação. Aprovado o requerimento 146/2019, segue para providências cabíveis. Requerimento 149 de 2019, também de autoria do vereador Fernando Bandeira, requer que seja enviado expediente à Secretaria Municipal de Saúde para que nos informe quais os tipos de insulina são fornecidos e se entre elas é fornecida a insulina Humalog. Qual a quantidade mensal de insulina recebida pelo município e distribuída aos usuários? Para a aplicação da insulina, são distribuídas juntamente com o medicamento as seringas, canetas e as agulhas necessárias em quantidade suficiente para o usuário? Existem tamanhos e espessuras diferentes de agulhas, seringas e canetas para aplicação de insulina? Em caso positivo, quais são? Como são definidos o tamanho e a espessura das agulhas, seringas e canetas a serem distribuídas aos usuários de insulina? Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 148/2019. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fernando Bandeira. Esse requerimento também são demandas que são apresentadas no meu gabinete. Eu, há poucos dias, estava no supermercado e um rapaz me abordou, a esposa dele faz o tratamento, usa insulina, e lá ele alegou que não está tendo esta insulina Humalog. E aí falaram que está tendo outro tipo de insulina, mas tendo em vista que essa, eu não sei se ela, eu não entendo, né, na área médica,
se ela age melhor no organismo, eu não sei. Foi o que o rapaz deixou para mim, transparente, que ela não, essa insulina, o Malog, é a melhor insulina que tem, que acho que traz menos efeitos, ou não sei, foi isso. E aí, também ele alegou a respeito das seringas. Estão vindo seringas de porte maior, porque eu me lembro, a minha avó tinha diabetes e ela usava insulina, eu lembro que ela usava uma agulha menor, fininha. E aí, quantas vezes ao dia que tem a aplicar a insulina, né? Pensa bem, o rapaz mesmo me relatou, Fernando, eu não sei se você falou que acho que é R$3,50 ou R$2,50 cada seringa, e aí são como, você não pode repetir, porque gera infecção. E aí ele falou, Fernando, aquelas pessoas que estão pegando mesmo, são pessoas que necessitam mesmo, pessoas que não têm condições financeiras mesmo de comprar. E aí o meu questionamento, será que talvez esse custo dessa seringa menor, talvez até mais barato do que essa seringa maior, e também, eu acho que cabe ao gestor da área da saúde, né, e aí vamos direcionar para o secretário de saúde da esfera do Estado, pessoas que entendem, não sei se é licitação ou o que é, verificar o que é bom para essas pessoas que necessitam desses medicamentos. Não é justo uma pessoa que faz uso desses medicamentos ter que aplicar, igual o moço brincou, Fernando, uma seringa deste tamanho. Eu acho que ele exagerou um pouquinho, mas existe mesmo uma seringa grande assim. Pensa bem as pessoas que necessitam aplicar aquilo ali 2, 3, 4 vezes ao dia. Aí a gente tem que colocar na pele dessas pessoas, graças a Deus nós não usamos. Mas quem necessita de usar? E aí eu vou além, vereador Sandro José dos Santos. É o que a gente sempre fala, né? Vossa Excelência sempre me chamou a atenção aqui nessa casa, quando eu subia na tribuna e falava que os vizinhos, amigos fazem as chamadas vaquinhas para ajudar pessoas que necessitam de determinados exames de alto custo para ter um diagnóstico preciso rapidamente. E não tem. E aí fica esse questionamento. Aonde que nós vamos parar? Aonde? Pessoas... O senhor me permite uma parte? Vossa Excelência tem a parte. Se não fosse trágico o comentário, no cemitério. Porque é aonde querem que nós paremos, tamanha qualidade que o governo federal tem investido na saúde do brasileiro. Aonde é que nós vamos parar? No cemitério. E aí, vereador Sandro, a gente fica a cada dia preocupado, nós como representantes, né, da população. Muitas das vezes somos indagados de muitas situações que não está ao nosso alcance resolvê-las, né? E a gente tem hora que a gente fica sem ação. Não vou mentir para Vossa Excelência, não. Tem dia que eu chego em casa, sento lá no sofá, fico boca aberta olhando para o teto, falando assim, o que eu, como legislador, fiscalizador, agente político, empregado do povo, o que eu posso fazer para ajudar nossos cidadãos? E muitas das vezes somos taxados que não fazemos nada, mas muitas das vezes, quando buscamos informações, não temos aquelas informações adequadas, né, uma resposta concreta, ficam, desculpa a expressão, empurrando com a barriga. E eu só sei que a gente não pode abaixar a cabeça e desistir, não. Acho que nós temos que começar a questionar, né, entre aspas, uma briga sadia, né, uma discussão junto aos governos, tanto faz de esferas estadual e esfera federal. O que nós não podemos deixar é a omissão tomar conta, porque o governo, o que está acontecendo é isso aí, estão sendo omissos, né, enquanto as pessoas não reclamam, vereador Sandro. Aí é que eu sempre falo com o cidadão tem um grande poder na mão, né? Muitas das vezes passam até a bola para o agente político, sendo que o próprio cidadão que tem um poder muito grande. Rapidamente aqui, senhor presidente, só vou desvirtuar só para um comentário que aconteceu com um determinado
senhor aqui de Conselheiro Lafayette, um primo meu, me procurou, Fernando, o que você pode fazer para ajudar um rapaz, sofreu um acidente de moto, lá no seu bairro, Santa Matilde, e veio a fraturar a tíbia, teve que fazer, sei que o osso dele partiu não sei em quantos lugares, teve fratura exposta, e teve que usar aquela gaiola. E aí, ele ficou na maternidade aqui 1 semana e 3 dias, se não me engano, e aí eu comecei a ligar em Belo Horizonte para amigos, até médicos, amigos meus de Belo Horizonte, que trabalham na área de trauma, ortopedia, e através das amizades, a gente liga para um, liga para outro, fala, o que você pode ajudar o cidadão, ele está precisando de uma transferência para ir, e com a graça de Deus, e através da amizade que a gente tem, nós conseguimos um hospital em Belo Horizonte, que recebeu na segunda-feira, e aí, chegando lá, nós tivemos um outro dilema. Ele chegou na segunda-feira por volta de 10 horas da manhã, e tinha marcado, entre aspas, cirurgia, que poderia ser na segunda-feira à tarde mesmo. Ele estava em jejum, saiu daqui de Vila Lafayette em jejum, de manhã. E chegando lá, o material, vereador Santo José, eu acho que custa por volta de 50 e poucos mil reais. O Estado estava em falta. E aí eu acionei também, vereador Alan Teixeira, desculpa. Alguns amigos também na área jurídica. A gente vai dando tiro para todo lado, para você ver quando a gente tem o desespero, né, a gente tem que procurar caminhos para poder buscar soluções, né? E aí, chamei a família e tudo, falei, se a gente não conseguir de imediato até a sexta-feira, impentrar um mandato de segurança, né, para poder conseguir o mais rápido possível essa cirurgia. Uma liminar, quer dizer, desculpa. E aí, com a pressão da família, falei que a família fica em cima do hospital, do dirigente do hospital, busca solução junto ao governo, informação. Nisso também já liguei para um amigo meu, que é primo de um deputado, que por coincidência é presidente da Comissão da Saúde do Estado de Minas Gerais da Assembleia, e questionando também, já levei até isso, a ele já fiz até um requerimento já para esse deputado, informando ele, né, esclarecimentos, algumas, como está a saúde, principalmente na área de traumatologia em Belo Horizonte, de ortopedia, que lá também eles alegaram que tinham nesse dia mais de 40 pacientes esperando cirurgias ortopédicas. E aí, com a graça de Deus, para mim foi milagre, saiu, não sei também se foi o aperto lá junto ao dirigente do hospital, e lá eles vendo, mandou para o governo, e rapidamente, com 2 dias, chegou o material para operar. Hoje o rapaz já se encontra na sua residência, mas aí a gente fica, pessoas simples, pessoas que muitas das vezes o governante não sabe correr atrás dos nossos direitos, porque existem pessoas que não têm muito conhecimento de lei, né, dos seus direitos, e ficam lá dias, semanas, meses, e se você não pleitear, não correr atrás do seu direito, ficam, infelizmente, fazendo as pessoas de bobo. Então, é a omissão do Estado. Né, tanto faz o Estado como do governo federal. Então, a gente tem que lutar, sim, a gente tem que criar mecanismos de discussão, que seja chamando para audiências públicas, reuniões públicas, requerimentos, reuniões, pedindo reunião que seja na Secretaria de Saúde em Belo Horizonte ou em Brasília, mas o que a gente não pode deixar, vereador Sandro, é continuar do jeito que está. E aí a gente pede também o apoio a todos os cidadãos que movem força para poder unirmos, né? Porque não adianta muitas das vezes a gente colocar o fardo na mão, a gente sabe que todos os agentes políticos são pagos para isso, para poder defender o interesse da comunidade, mas muitas das vezes tem que partir também de cada cidadão em lutar, em pleitear o seu direito, né? Saber questionar as pessoas e não ficarmos de braços cruzados aceitando tudo que eles colocam a goela abaixo de nós cidadãos. Então, esse requerimento, eu espero que tenha uma resposta concreta, né? E espero também ter respostas positivas, né? E não respostas negativas, igual a gente vem tendo em vários requerimentos. Eu já peço apoio aos nobres pares para que a gente possa apoiar esse requerimento. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Carla Sassi. No início dessa legislatura, a gente se deparou com uma situação de falta de insumos, né?
E estudando muito sobre o assunto, eu lembro que vários vereadores aqui questionaram, e a gente entendeu que parte desses insumos eles vêm do governo estadual, né, de programas do governo estadual ou federal. Então, tem que ver a responsabilidade, né, também de quem é. E não sei se eu posso sugerir, mas a entrega desse material, ela é vinculada à participação dos grupos, né, assim como de hipertensão, né, de combate ao fumo. Esses programas, as pessoas recebem hoje os insumos quando tem participação e presença contínua nos grupos que acontecem nos PSFs. Então, de repente, questionar isso, a frequência que esses encontros estão sendo realizados e qual que é a adesão da população. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação. Aprovado o requerimento 148/2019, segue para providências cabíveis. Requerimento 150 de 2019, de autoria do vereador Pedro Américo, requer que seja enviado expediente ao controlador ou procurador e ao prefeito, solicitando que avalie a legalidade das sucessivas prorrogações do registro de preços 060 de 2015, processo licitatório 141 de 2015, pregão 86, ante a vedação imposta pela lei municipal 8.666 de 93, informando à Câmara suas eventuais providências tomadas. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 146/2019, em discussão. Com a palavra o vereador Pedro Américo. Esse requerimento é continuidade daqueles que nós votamos aqui ontem, a Vossa Excelência apoiou, todos os vereadores, a questão daquela empresa Residente Nunes, né? Mas outras empresas, né? É porque a questão da legalidade, esse registro de preço só vale por um ano, né? E lá, está lá desde 2015, né? O mesmo, aí está seguindo, vai fazendo aditivo, aumentando, eu não quero saber se está certo, entendeu? E por que isso vem acontecendo? Aí esse requerimento é para saber isso que vem acontecendo. Muito obrigado. A questão de licitação, pregão, nós todos reclamamos aqui, né, que está agarrado, nós queremos saber por quê. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com o requerimento 150/2019 permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Projeto de lei 29 de 2019, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa, em segunda discussão e votação, que altera a lei 5.186 de 2010, que dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição de concursos públicos municipais e da outras providências. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 029/2019, em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Oswaldo Barbosa. Só ressaltar que o motivo principal desse projeto de lei, desse requerimento, é o intuito de salvar vidas. Eu falei na sessão passada sobre a compatibilidade, né, que apenas 35% está no ciclo familiar, o restante depende realmente de doadores voluntários, né, da medula óssea. E, como eu falei também anteriormente, a ideia, além desse projeto, é campanhas para conscientizar a população, levar essa informação da importância de ser um doador de medula óssea, o que pode significar a diferença entre a vida e a morte. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com o projeto de lei 029/2019 permaneçam como estão. Aprovado o projeto, o mesmo segue para a comissão de redação. Veto parcial ao projeto de lei 025E de 2019. Em primeira e única discussão e votação, o veto parcial ao projeto de lei 025E/2019. Em discussão, não havendo que discutir. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. Aparentemente, o veto se refere a duas emendas, a 2 artigos. Eu acho que seria bom que lesse esses 2 artigos para que algumas pessoas pudessem relembrar, pelo menos esses em específico, porque um me parece um pouco salutar.
o outro talvez a gente deva votar pelo veto. Então, para os colegas, talvez para mim também, para nós relembrarmos, eu peço a Vossa Excelência que faça a leitura, por favor. Acatado. Vossa Excelência quer que leia separadamente ou já pode estar lendo a 5, a emenda 5 e a 6? Emenda 5 e depois a 6? Isso? A emenda 5 e a emenda 6, correspondente aos artigos 3º e 5º, tá? A emenda 5 fica acrescido ao artigo ao projeto de lei 05 de 2019 com a seguinte redação. Artigo 10, parágrafo único, recebido pedido de regularização nos termos dessa lei, deverá ser instaurado procedimento administrativo para apurar eventual responsabilidade do empreendedor, cuja conclusão deverá ser encaminhada ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis. E a emenda 6, que acresce, né, o artigo ao projeto também de lei 25 de 2019, com a seguinte redação. Os conselhos municipais, dentro da sua competência, deverão se manifestar no prazo de 30 dias sobre a regularização de parcelamentos do solo, certificando o atendimento à legislação ambiental e de preservação do patrimônio histórico e cultural e mobilidade urbana, quando for o caso. Alguém tem alguma dúvida? Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. É um assunto um pouco meio delicado, e aí vai da consciência de cada vereador, porque a gente já tinha conversado com a procuradora dessa casa, e é uma lei, uma situação muito complexa, porque você imputa a responsabilidade ao empreendedor, no artigo 3º, e no artigo 5º, tem uma dúvida em relação àquilo que é responsabilidade de qual conselho. Então, generalizou. E se quiser complicar um pouquinho a situação, né, eu acho que poderia ter sido uma coisa mais bem produzida, mais bem trabalhada, poderia ter determinado quais os conselhos que têm que ser escutados. Porque se generalizar, e dependendo da situação, nós vamos ficar correndo atrás de conselho, porque são deliberativos e não definimos nada. Aí a Lafayette vai ficar parada de novo. É minha opinião, a minha opinião. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Américo. A questão eu não faço questão não, cada um tem seu advogado, já orientou, não pedi ninguém para votar contra, nem a favor, cada um sabe. Mas a questão de conselho, é claro. A questão de loteamento, vai pedir o Conselho de Saúde para acompanhar? Conselho de Educação? Claro que é CODEMA, gente. Conselho de Meio Ambiente. Isso está mais que claro aí. Eu não preciso discutir, não. Acompanhar a questão de meio ambiente, o loteamento, é o CODEMA, o Conselho de Meio Ambiente. Não tem dúvida. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Santo José. A gente tem o Conselho de Habitação, nós temos o Conselho de Desenvolvimento Econômico, então não é só o do meio ambiente. Nós temos outros conselhos que também, nesse caso, teriam que ser ouvidos. Não sou contra a propositura da ação, propriamente, mas não é o que se pede, mas como se pede. Né? Se tivesse sido um pouquinho mais explícito, talvez complicaria um pouco menos o artigo. Esse é o meu ponto de vista. Não acho que esteja o sentido, mas o pedido. Essa emenda está à disposição, qualquer vereador quiser melhorar, pode, já ficou à disposição aí na casa há muito tempo, gente. Né? Habitação é para construir, não vai na questão do loteamento. Né? Questão do loteamento, quem vê é a questão do meio ambiente. Muito obrigado. Continua em discussão. Vossa Excelência quer usar a palavra? Qual a palavra, o nobre vereador Alan Teixeira? Então, são 2 vetos, não é isso? Né, que nós vamos votar.
Mas pode se votar dois separados. O primeiro artigo é o que trata dos conselhos ou... Não, dos conselhos é a segunda, a emenda 06. Do artigo 5º. Seguinte, a minha opinião também é que esse que trata dos conselhos, o conceito ficou muito aberto. Realmente acho que a gente devia... Mas ficou... Vereador Alain. Senhor presidente, eu solicito o adiamento por 10 dias. Peço a Vossa Excelência só que formalize por escrito, por favor. Agradeço a Vossa Excelência. Só os termos jurídicos, não. Na área. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura da ordem do dia da seguinte sessão e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Não, repúdio. A privatização. Essa aqui é a mesma, é de hoje. Essa é de hoje. Moção 25 de 2019, moção de aplauso ao delegado Daniel e demais funcionários da Polícia Civil pelo trabalho desenvolvido com competência e dedicação dispensada diariamente em instituição e à sociedade de todos os vereadores. Requerimento 153, de autoria do vereador Pedro Américo, requer que seja encaminhado expediente ao ouvidor e ao procurador, solicitando a fiscalização sobre a Lei Municipal 5.581 de 2014. Requerimento 154, de autoria do vereador Fernando Bandeira, que seja enviado expediente ao prefeito e à empresa Timóvel concessionária, com as seguintes solicitações e informações: com embasamento legal e contratual utilizado para alteração da forma de cobrança rotativo. Foram feitas outras alterações no contrato firmado entre o município e a referida empresa desde o início da prestação de serviço. Que seja enviada a relação de todos os funcionários e contratados da empresa que prestam serviço no nosso município. E projeto de lei 29 de 2019, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa, ao parecer da Comissão de Redação, que altera a Lei 5.186 de 2010. Vereador Alan Teixeira fez o requerimento solicitando adiamento por 10 dias. Antes de passarmos a chamada dos senhores vereadores, vou colocar em discussão e votação o requerimento, pedido do vereador Alan Teixeira. Os vereadores que concordam com o requerimento do vereador Alan Teixeira para o adiamento em 10 dias permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o pedido do vereador Alan Teixeira. Vereador presidente Fernando Bandeira. Presente. Vereador Alan. Vereador André. Presente. Vereadora Carla, presente. Vereador Carlos. Presente. Vereador Darcy. Presente. Vereador Divino. Presente. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador João Paulo. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Oswaldo. Presente. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Sandro. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, dia 29 de agosto, às 19h30. Desejo a todos aqui presentes uma boa noite. Muito obrigado pela presença.